Oi, gente, bem-vindos aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Viviane, professora de matemática de vocês aqui, e hoje eu vim fazer uma participação aqui com o professor Mauro. E hoje a gente vai falar sobre os números não mentem. Como a gente sempre fala, a matemática ela é linda, né? Ela é perfeita, então os números realmente não mentem. Esse é o nosso título de hoje. E vamos colocar aqui na telinha qual é o nosso tema da aula. Ó, relação do verbo com outras semioses. E o objetivo de hoje é transformar textos verbais, discursivos, em esquemáticos e vice-versa. E aí, Mauro, como que a gente vai proceder hoje? Olá, professora Viviane, olá, alunos e professores. Professora Viviane já tem cadeira cativa aqui nas aulas de língua portuguesa. É no sexto, é no sétimo, é no oitavo, agora no nono também. E hoje a nossa aula vai falar um pouquinho, você viu, do tema da aula dela, que é sobre números, a disciplina que ela dá aula, né? Então hoje, ó, o tema da aula ela já falou, vamos aos conteúdos. Leitura e interpretação de textos discursivos verbais para reescrevê-los em gráficos e exemplos para melhor compreensão. Lembrando que essa aula não está ao vivo, né? Você vai poder só interagir depois na minha página no Instagram, né, com os comentários, as perguntas, @prof.maurofarias. Aí você manda lá a sua percepção da aula, o que você achou, se tiver alguma questão, porque hoje eu estou gravando essa aula para deixar para vocês, né, nesse retorno, porque eu ainda estou terminando as minhas férias, mas voltarei a semana que vem com aulas ao vivo. E aí, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai transformar o texto que a gente já tem como é que diz? A gente já tem mais familiaridade, né? Que é o texto discursivo, o texto em prosa, para aquele texto que a gente tem visto muito, que são os textos em gráficos, né? Os textos esquemáticos, né? Então, é muito comum hoje a gente ver infográficos, né? Outros tipos de textos, tabelas, né? Não hoje, né? Já é comum na nossa vida. Então, a gente vai perceber como é que funciona isso, né? Que a gente pega um texto que é discursivo para um outro texto que tem mais elementos não verbais. Então vamos trabalhar isso hoje, vamos ver o que vai vir aí. Para começar, deixa eu ver, tinha alguma coisa para começar? Não. Para começar, a gente vai falar sobre estatística. Sabe alguma coisa de estatística, professora? Eu sei um pouco, assim, né? Elementar, né? Bem pouquinho, né? Bem pouco. Vamos lá, então, vamos ver o que é estatística. A estatística é uma ciência que se dedica à coleta, à análise e à interpretação de dados. Então, são três coisas aí, ó. Coleta, análise e interpretação de dados. Preocupa-se com os métodos de recolha, organização, resumo, apresentação e interpretação dos dados, assim como tirar conclusões sobre as características das fontes de onde estes foram retirados para melhor compreender as situações. Então é isso, estatística vai trabalhar com isso. A gente tem muito esse costume de falar, as estatísticas dizem, né? Então a gente fala e às vezes a gente não consegue definir. Mas a gente tem a ideia de que estatística está ligado, por exemplo, a gráficos. Sim. Quando a gente fala em estatística... É a melhor forma de escrever dados, né? Escrever dados, gráfico. E o visual ajuda muito, né? Você é uma professora muito do visual? Eu acho que eu sou mais da prosa também, eu preciso ler, de escutar também. Mas você, por exemplo, tem que estar vendo as informações ou você consegue, por exemplo, entender só de ouvir alguém falar eu muito acho facilmente? Que um pouco dos dois. Acredito que se eu ouvir é melhor. É? Mas o visual também ajuda. Eu tenho que estar associado aos dois. Se eu fico ouvindo muito e não consigo ver nada, eu tenho mais dificuldade de assimilar. Eu assimilo mais olhando. Então, e gráfico para mim é ótimo, né? Então, gráficos com números, porcentagens, tal, informação, ajuda muito a perceber. Nesse caso, os dados de gráfico, ele facilita a leitura, né? Facilita se você a leitura. Não está com muito tempo se você quer dar uma informação muito rápida, mais resumida, e chamar a atenção para alguma coisa mais específica, o gráfico é perfeito, né? Ainda nossos leitores hoje não estão tão empolgados, né? Então, assim, facilitar um pouco, às vezes a informação chega mais fácil. Vamos ver, então, como continua. Exposição de dados, olha só, na próxima tela. Após a coleta, a organização e a descrição dos dados, e posterior análise e interpretação deles, é preciso escolher a forma de exposição, que aí você fez toda a pesquisa, levantou todos os dados, você tem que escolher como vai expor esses dados. É muito comum a utilização de gráficos, tabelas ou infográficos. Então, esse é o rumo aí da nossa aula. Agora, vamos ver sobre o que falaremos, né? Então, tem exemplo aí de tabela, né? Essa tabelinha que é básica aí do Excel, do Word. Temos o nosso gráfico em pizza, que as pessoas falam gráfico em pizza, a professora vai falar sobre isso hoje. Temos também o infográfico,
né, que são esses cartazes, essas informações que vêm, tanto com informações verbais como não verbais para a gente. Né? O infográfico é informação com o desenho. Né? Vou dar só mais uma contribuição. Diga. Quando a gente tem mais dados, muito mais dados para colocar, é melhor que a gente use o infográfico. O infográfico. Porque você tem a oportunidade de colocar no mesmo cartaz, no mesmo forma de texto, vários dados de várias coisas diferentes. O que não dá para fazer muito com gráfico nem com tabela. Que o gráfico ele é mais restrito, que senão confunde. Né? Você precisa restringir mais a quantidade de dados. O infográfico, pelo contrário, você pode fazer isso. Falou a especialista, gente. Olha aí, que bom ter especialista na aula. Entrando no assunto, então vamos entrar no assunto agora. Como está a prática leitora dos brasileiros? Viviane, como está a prática leitora dos brasileiros? Eu acho que está um pouco caída. Está um pouco caída? Eu acho. Pelo que a gente vê nas pesquisas, da aula, aí o negócio não está muito bom, né? E por mim mesma, né? Por mim mesma, por mim mesmo. A gente não tem lido muito mesmo, não. A gente lia muito mais, né? Eu acho que sim. Eu lia bastante quando era adolescente. Eu sou professor de língua portuguesa, mas eu confesso que eu leio bem menos hoje. Eu leio bem menos do que eu lia quando era adolescente. Então, e a gente vai entender por que isso aconteceu, né? Que isso é uma tendência aqui no Brasil, mundial no geral, mas assim, no Brasil a gente tem uma tendência aí de queda do número de leitores. Então, vamos entender por que isso acontece. Olha o texto na tela. Brasil perde 4,6 milhões de leitores em 4 anos. Dados fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É um texto publicado em 2020 pela Mariana Tucarnia, repórter da Agência Brasil, Rio de Janeiro. O Brasil perdeu nos últimos 4 anos mais de 4,6 milhões de leitores, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. De 2015 para 2019... a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, nos últimos 3 meses, representam 48% da população, o que equivale a cerca de 93 milhões, de um total de 193 milhões de brasileiros. As maiores quedas no percentual de leitores foram observadas entre as pessoas do ensino superior, passando de 82% em 2015 para 68% em 2019. E entre os mais ricos, na classe A, o percentual de leitores passou de 76% para 67%. É meio alarmante mesmo, né? Quando eu olhei lá 56 para 52, olhando o número, a proximidade do número, parece que não é nada. Mas isso é em valores, por exemplo, que ali é um percentual, né? Em valores é muita coisa, que deu 4,6 milhões, né, de pessoas. Porque a nossa população está por cerca de 200 e pouco. Né? E essa população que foi colocada no texto está até defasada, né, porque já aumentou. Não, mas ele também está considerando leitores a partir de 5 anos. A partir de 5 anos, sim. Então, ele acha que está descontando aí as crianças. Os que são antes dos 5 anos. E é alarmante, né, Pro? Eu acho que sim. Então, futuro, então, piora, né? Eu acredito. A gente tem essa tendência, a gente tem até algumas hipóteses, né? Sim. Discutimos isso outro dia. Por que será que é alarmante, né? Se queda de leitores, vamos entender. Tem mais aí, tem a parte 1 do texto. O brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. A Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como mais marcante. Esta é a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivre em parceria com o Itaú Cultural. Foram feitas 8.076 entrevistas em 208 municípios entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. A coleta de dados foi encomendada ao Ibope Inteligência. A pesquisa foi feita antes da pandemia do novo coronavírus, então não tem reflexo aí dos impactos da emergência sanitária na leitura do país. Isso é legal falar, porque senão as pessoas podem dizer, né? A primeira coisa que vão falar, mas agora a gente está em época de pandemia. O que deveria ser o contrário. Eu acho que se for fazer uma leitura agora, talvez tenha aumentado. Né? Eu não sei dizer, porque a gente tem várias maneiras de fazer leituras agora, e aí eu acredito que ele está falando de leituras mais físicas, livros, é a leitura de livros mesmo, mais né? tradicional, né? E as pessoas ficando mais tempo em casa, eu não acredito que ela tenha lido mais livros. Será? Pode ser que sim, pode ser que não, aí vem a polêmica. E eu achei legal você falar sobre isso, porque quando a gente fala que a leitura tem tido uma decaída, a gente está levando em consideração esse tipo de leitura específica, né? Porque falar que o brasileiro não lê mais também é uma mentira, né? É uma falácia. Porque a gente lê.
ou que talvez não tenha uma leitura de qualidade, né? Leituras mais fracionadas, leituras mais voltadas para outros temas que são mais fúteis, talvez, aí é uma discussão. Mas a gente lê. O que não tem mais é o hábito da leitura mesmo, do livro, né? De pegar o livro, ler o livro de ponta a ponta, ler seja romance, biografia, seja um texto científico, o que for, né? A gente tem perdido esse hábito, é isso que está sendo tratado nessa pesquisa, tá? Então vamos para o próximo aqui, vamos ver agora o que tem. Nós temos um gráfico de pizza. É gráfico de pizza mesmo? Dá vontade de comer. Sim, né? O gráfico é de pizza, mas ele é mais formal dizer setores. É o gráfico de setores, no sentido de corte mesmo, de pedaços, né? E esse é um gráfico legal quando você quer comparar porcentagens. Sim. Então, a maioria desses gráficos é usada para tratamento de porcentagem. Olha que legal que você está falando isso. E eu não fazia a menor ideia. Eu fui escolhendo exatamente para dar vários exemplos de gráfico. E se acabei você tivesse acertando, colocado ali, trocado as porcentagens por um número de leitores, por exemplo, pelos números absolutos, não é muito comum. Não é muito comum. Assim, mas as porcentagens aparecem mais nesses legal. gráficos. A dica da professora. Então, quando você for escolher os gráficos de porcentagem, o melhor é o de setores ou gráfico de pizza, como a gente costuma falar. Então, ali temos dois gráficos, né? O primeiro está falando da queda do número de leitores, né? Então, em 2015 era 56%, que é a parte vermelhinha. Olha como a informação fica mais clara. Em 2019, 52%. Então, em 4 anos, a gente perdeu aí 4 pontos percentuais, né, de leitores. É isso que fala? Eu vou fazer uma correção nesse gráfico aqui também. Não faça correção. Não faça. No gráfico de setores, a soma tem que dar 100%. Então, você teria que ter colocado ali... ele não é tão informativo para você dizer quem lê e quem não lê, porque você não está considerando o total. Entendi. Uma pessoa que olhasse ia falar assim, não está batendo porque não dá o 100%, embora a informação que eu queira dar não é essa. Eu estou querendo dizer a queda... Mas você poderia ter colocado de leitores e não leitores, teria que colocar dois gráficos. Eu sabia que ela ia pegar um erro meu, eu sabia que ela ia pegar. Não está errado. Não, é que gera confusão, no sentido porque você fala que sempre tem que estar 100%. Isso. Embora a ideia aí é mostrar a diferença entre o que lia em 2015 e os que leem em 2019, que caiu de 56 para 52. Mas eu entendi o que você falou. Veja que o gráfico da direita, não leitores... Ele bate, né? Ele está legal, porque você dividiu em leitores e não leitores. Que é essa a ideia mesmo, mostrar o que eram leitores e o que eram não leitores. Então, os que eram leitores em 2015 eram 56%, aí caiu para 52%. Já no segundo gráfico mostra quem eram os leitores em 2015, eram 52%, e os não leitores 48%, que é os números que a gente tem. Que é a queda de 4%. Que é a queda de 4%. E olha, muito. Aí, quando você olha, que você vê que a porcentagem parece que o número é mínimo, mas quando você vê lá embaixo transformado em números mesmo, em quantidade, tá lá, o número de não leitores chega a cerca de 93 milhões de brasileiros. É muita gente que não lê nada. A gente não lê nada. 5 livros, né? Ele está dizendo, acho que deve ter outro gráfico. 5 livros por ano é muito pouco, né? É muito pouco, né? Porque, por exemplo, tem gente que tem o hábito da leitura mesmo, lê um livro por dia, às vezes, né, um livro por semana, pelo menos, né? Então, a leitura de 5 livros por ano é pouco e tem gente que não lê nem isso. Então, é muito grave isso. E é muito grave, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu quero avançar mais, até para não antecipar informações. A gente tinha outro gráfico aqui para mostrar, então vamos mostrar outro gráfico, o gráfico de linha. É assim que fala mesmo? Esse está muito, o gráfico de linha, esse que está perfeito para você mostrar aquela queda. Para mostrar aquela queda. Que está lá no setor. Lá, porque tá os gráficos de linha, eles dão, claramente dá para ver a queda aí, né? Do que está acontecendo, né? Uma tendência, Sim, né? A gente o gráfico de linha, ele tem, como a informação da linha, né, já traz a informação da queda, a pessoa já vê bem claro. E do jeito que está apresentado, ainda mostra uma tendência futura. Dali você ainda pode fazer uma previsão. Não está aparecendo ali que vai aumentar. Exatamente, não tem a previsão. Aí nós temos lá, 2015 estava lá, as pessoas com ensino superior, que é a linha azul, era acima de 80%, né, que estava acho que 82%, se não me engano, no texto. Já caiu ali para baixo dos 70%. A classe A, que a gente diria que são os mais ricos, né? Ele estava ali quase nos 80%, né? Bem acima dos 70%, e caiu para a casa dos 60% ali, quase 67%, eu acho que é isso que estava no texto. Então mostra que teve uma queda grande. E aí, volta a dizer, essa questão de percentual dá a impressão de que é pouco. Mas isso em quantidade, como a gente tem valores aí, absolutos, em valores absolutos é muita gente, né? Porque a gente tem um país aí que tem 200 milhões de habitantes. Muito bem. A tabela.
Aí vamos ver a tabela como ficou. Quantos livros o brasileiro lê por ano? Então, a média que foi feita dos leitores é que o brasileiro lê pelo menos 5 livros por ano. E aí, desses 5 livros, 2,4 são lidos em partes, ou seja, lê um pouquinho, para e não lê mais, e 2,5 são livros inteiros, que é a leitura feita inteira. 5 livros, em média, por ano, é muito pouco mesmo. Que ali, então, pelo jeito, na verdade, dá 2,5 exatamente, livros inteiros, né? exatamente. Que, por na verdade, pessoa, por brasileiro. Exatamente. A pessoa não está lendo muito, né? Põe 5 livros em média, mas, na verdade, não são 5 livros, né? A gente está lendo 2,5 livros inteiros por ano. E não é muito, não, é muito pouco mesmo. Vamos lá, mas texto 2, que a gente vai avaliar também. Internet e redes sociais. De acordo com a coordenadoria da pesquisa Zoara-Faila, a internet e as redes sociais são razões para a queda do percentual de leitores, sobretudo entre as camadas mais ricas e com ensino superior, gente que tem muito celular, né, muito iPhone. Essas pessoas estão usando o seu tempo livre não para a leitura de literatura, mas para a leitura pelo prazer. Para a leitura pelo prazer, mas estão usando o tempo livre nas redes sociais, tá? Então, eu vou voltar à leitura porque eu confundi aqui, ó. Essas pessoas estão usando o seu tempo livre não para a leitura de literatura, para a leitura pelo prazer, mas estão usando o tempo livre nas redes sociais. A gente nota que a principal dificuldade apontada é tempo para a leitura e o tempo que sobra está sendo usado nas redes sociais completa. Aí está a polêmica, né? Porque com certeza, para a maioria das pessoas que você pergunta que não tem o hábito de leitura ou que está com pouco hábito de leitura, que reduziu, se você perguntar por que não está lendo, a pessoa vai apontar que é falta de tempo. E aí o tempo que tem livre ocupa Exatamente. nas redes sociais. Porque assim, realmente, e aí não é uma mentira, a nossa vida é um frenesi. Isso é real, né? A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, são poucos que têm o privilégio de ter uma vida mais certinha, cumprir horários normais, tem um fim de semana bonitinho, né? Tem as férias direitinho. São poucas. Tem muita gente que tem dupla jornada e etc e tal. Então, assim, que as pessoas não têm tempo, assim, aquele tempo que fala assim, ó, eu tenho esse tempo para ler livro, não tem mesmo. Mas, como que a gente está trabalhando esse tempo que a gente tem livre, né? Da meia-noite às 6. Brincadeira. É paradoxal, né? Se você não tem tempo, mas está gastando tempo, né? Mas tem tempo para a internet, né? Para ficar ali. É mais atrativo, né? Eu acho que a nossa sociedade hoje, ela está mais interessada também em ter um entretenimento visual, um entretenimento mais global, né? E não vê a leitura como entretenimento. Sim. É como se você... eu vou falar por mim, tá? Então, assim... A gente tem as redes sociais, e as redes sociais ela meio que comanda a nossa vida hoje, né? Então você está lá acompanhando as notícias, você está acompanhando o que estão falando dentro do seu grupo social, né? Por exemplo, a gente trabalha aqui, então eu tenho a rede social que eu acompanho o que os alunos colocam, o que os professores postam, o que os meus pares estão fazendo. Então, é meio que uma coisa que vai se atualizando, né, Vivi? E se a gente for seguir essa linha, a gente não vai parar de olhar mesmo, porque ela vai se atualizando o tempo todo. Né? Aguça um pouco a curiosidade da gente. E aguça um pouco a curiosidade. E aí dá uma impressão de que você perdeu um tempo na vida, se você parou para ler. Por exemplo, eu peguei um livro para ler, não estou olhando meu celular. Parece que você perdeu um tempo na sua vida. Eu fiquei desconectado. Atualizaram tudo e agora? Estou totalmente perdido, não sei o que está acontecendo. E dá aquele meio que desespero. Então, é esse hábito que a gente tem que voltar a ter. É que a leitura não é perder tempo na vida. A leitura é você se desconectou de algo que não era comum há anos atrás, né? O celular, ele, quando surgiu, servia mais, era para ligação mesmo. E hoje ele meio que está dominando nossa rotina. Então, deixar de lado um pouco e se habituar. Então, eu já vou dando uma dica, que eu acho que o processo legal é você determinar um momento. Determinar um momento e pelo menos o número de páginas. Falar assim, ó, eu vou começar assim, ó, nesse momento, uma leitura, o número de páginas. O que eu também percebo é que o celular está chegando cada vez mais cedo para os jovens, para as pessoas, né? Então, as crianças, elas já têm o domínio do celular. Sim. Então, eu acredito que vai chegar um tempo, eu posso até falar uma besteira aí, tá certo? Vai chegar um tempo que os livros realmente vão ficar muito obsoletos, porque os menores, os mais jovens, não vão nem saber que existia isso. Pensa. Sim. Logo, claro, que eu estou indo até as raias da loucura. A gente perdeu um costume, eles nem tiveram. Eles não vão nem saber que existia isso, eu acredito, né? Vamos continuar a leitura aqui, né? Porque eu me empolgo, mas a aula vai passando. Olha lá. O estudo mostra que 82% dos leitores gostariam de ter lido mais. Quase a metade, 47% desses leitores, diz que não o fez por falta de tempo. Entre os não leitores, 34% alegaram falta de tempo e 28% disseram que não leem porque não gostam. Aí isso eu acho legal, são sinceros mesmo. Não leio porque não gosto.
Esse percentual é 5% entre os leitores. Tem os leitores também que leem, mas falam que não lê mais porque não gosta. Tipo, eu leio o que tem que ler. A internet e o WhatsApp ganharam espaço entre as atividades preferidas no tempo livre entre todos os entrevistados, leitores e não leitores. Em 2015, ao todo, 47% disseram usar a internet no tempo livre. Esse percentual aumentou para 66% em 2019. Olha como aumentou o percentual. Já o uso de WhatsApp passou de 43 para 62. Gente do céu. A gente está nesse meio aí. Eu também acho que é por causa do acesso à internet, né? Tá ficando mais democrático. Sim. Então tem mais gente mesmo indo. Eu morava num sítio até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, e a gente não tinha muito acesso. Outro dia eu fui visitar meu pai. Todo mundo que é do sítio, a rede é muito boa, funciona muito bem, então tá todo mundo antenado. Todo mundo antenado. Então, assim, agora virou uma tendência mesmo. Virou uma tendência, né? Não tem jeito. Vamos ao gráfico, então? Gráfico de barras, é isso mesmo? Barras. É isso mesmo. O que dizem os entrevistados? Escolhi o gráfico legal? Para esse tipo de coisa? Esse tá legal. Tá legal? Legal. Olha lá, gente, o que dizem os entrevistados? Então, pessoas foram entrevistadas. Leitores disseram o seguinte: a barra azul é que gostariam de ler mais, então aí mais de 80%. Barra vermelha, falta de tempo, então aí está quase 50%. E o verde, que seria não gosta de ler, está em 5% ali, como a gente leu agora há pouco. Os não leitores, eles não têm o gostaria de ler mais, obviamente, porque são não leitores, né? Então eles precisam começar a ler. Então só tem a barra do falta de tempo, então está chegando aí aos 40%, está acima dos 30%. E não gostam de ler, está bem perto ali dos 30%, que ficou quase equiparado ali. Então, eu acho que, na verdade, de certa forma, os não leitores, a resposta que eles queriam dar é não gosto de ler. Mas uns são mais polidos, né? Não fica e fala, chato. falta tempo, senão eu leria. E o outro fala, não gosto de ler, não leio porque eu não gosto de ler. É sinceridade, mas é triste, né? É triste porque a leitura traz tanta coisa rica, a leitura faz a gente... as pessoas, às vezes, não entendem, né? Fala, eu li um livro, mudou a sua vida. A leitura, ela abre horizontes assim que você não imagina, né? Então, por exemplo, uma leitura que você gosta, obviamente, tá, gente? Porque você não pode forçar a pessoa a ler uma coisa que ela não gosta. Então, procura ler as coisas que você gosta, sinta o prazer. Como diz Antônio Cândido, o mestre Antônio Cândido, ele dizia o seguinte: o ser humano não pode viver o dia inteiro sem fazer parte do mundo fabulado. E a gente não vive mesmo. Que lindo. Então, quem não lê está participando do mundo fabulado de alguma forma. Ou está curtindo um futebol, ou está falando de novela, ou está pensando na loteria que vai ganhar, mas alguma coisa do fabulado você vive durante o dia. Você não consegue ser racional o dia inteiro, né? Antônio Cândido dizia isso. E a leitura, ela ajuda muito isso, a viajar no mundo fabulado, né? Sair dessa realidade. E hoje a gente está precisando muito, né? De vez em quando se conectar um pouquinho dessa realidade e viajar no mundo fabulado. Para poder ficar mais saudável, né? Além da vacina, obviamente. Vamos lá, o próximo gráfico. O gráfico de barras agora invertido, ali está na horizontal. O que atrapalha a leitura? A internet, 66% dos entrevistados disseram que é a internet. E 47%... o ano. Em 2019, desculpa, 66% é a internet que atrapalha a leitura. Já em 2015, 47%. Então você vê, é isso que ela falou mesmo, o avanço do alcance da internet, a popularização, e os smartphones cada vez mais tecnológicos e acessa tudo, os apps, né? Os aplicativos, eles fazem tudo. Então, assim, o celular fica o tempo todo na mão, né? Para tudo. O WhatsApp de 62 em 2019... subiu para 62 e era 43. Eu acho que eu inverti as coisas aí, não tá legal, né? Porque você vê que eu estou lendo ao contrário. Se eu tivesse colocado talvez 2015 antes, seria melhor, não sei. Não. É que a sua legenda tá boa. Minha legenda tá boa. Precisa ler a legenda, ela né? é legal comigo, mas depois ela vai falar lá na sala, gente. Então tá ali, ó, a legenda embaixo mostrando o ano e a porcentagem que teve o aumento do que atrapalha a leitura. Vamos prosseguindo. A última parte, dificuldade de leitura. A pesquisa mostra ainda uma série de dificuldades de leitura. Entre os entrevistados, 4% disseram não saber ler, outros 19% disseram ler muito devagar, 13% não tem concentração suficiente para ler e 9% não compreender a maior parte do que leem. Há ainda entraves para o acesso aos livros. O Brasil está vivendo uma crise na economia. Vemos dificuldade para o acesso para a compra de livros. As pessoas estão frequentando menos bibliotecas, diz Zoara. Segundo a pesquisa, 5% dos leitores e 1% dos não leitores disseram não ter lido porque os livros são caros. E 7% dos leitores e 2% dos não leitores não leram porque não há biblioteca por perto. Isso é um dado triste. E aí eu vou aproveitar e colocar aqui mais ainda que chegaram a sugerir aumento de imposto sobre o livro.
Ou seja, a gente já tem todo esse problema aí, imagine se aumenta imposto sobre o livro. Aí pronto, aí que incentivo zero, né? Tanto para o leitor quanto para o escritor, né? Sim. Para as editoras. Para o escritor é falência, né? Porque a gente já está vivendo um momento, por exemplo, quem acompanha aí está vendo que muitas livrarias fecharam, a gente não encontra mais livraria física, é muito raro, só acessa pela internet. Então, os escritores, os livreiros, todos aí estão sofrendo já. E o incentivo para os leitores, zero. A nossa aula está chegando ao final, vamos ver o infográfico rapidinho, gente. Põe na tela. 4% não sabe ler, está ali, é o nosso infográfico. 19% lê muito devagar, 13% não tem concentração, 9% não compreende a maior parte do que lê. Os livros são muito caros para 5% dos leitores, 1% dos não leitores. Não há biblioteca por perto para 7% dos leitores e 2% dos não leitores. E aí o incentivo que está na tela, eu vou deixar para vocês printarem, vocês olham quais são os incentivos. Professores incentivar a leitura, os pais, né, os amigos mostrarem que a leitura pode ser de muito ganho, muito prazerosa. Ajuda, né, nisso. Faça uma pesquisa sobre o tempo de acesso às redes sociais, com as pessoas da família, com seus amigos, e mande para a gente, mostre para o seu professor, para a gente entender esse processo da queda dos leitores. Muito bem, até a próxima aula. Obrigado por quem participou, obrigado, professora Viviane, foi um prazer. Obrigada, Mauro, obrigada, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, gente. A habilidade ficou aí na tela para vocês. We are the same.